Bom dia, professor. Bom dia. Melhoras para você e para o joelho aí, tomara que dê tudo certo. Antes o discurso era de que o Ceará jogava bem e não conseguia o resultado. Até na época ainda do Anderson, você não estava aqui ainda, né? Já vinha esse discurso. Jogava bem o primeiro tempo, jogava mal o segundo, jogava bem o segundo, jogava... Contra o Bahia, o time acertou. Parece que foi aquela da linear, né? Jogou um primeiro tempo bem, jogou um segundo tempo bem, no mesmo nível, e conseguiu um resultado importantíssimo nessa retomada aí de vitórias do campeonato, principalmente fora de casa. Para o jogo contra o Vasco, há um problema, Adilson, que pelo menos eu detectei, de que o time está muito ansioso dentro de casa, diante da torcida, quer dar o resultado ao torcedor e acaba, às vezes, se prejudicando em campo. Como você, que é um cara experiente, um treinador rodado no futebol brasileiro, está conversando com esses teus jogadores aí para conter isso, para poder o resultado sair normalmente durante o jogo, teu time jogando bem, teu time fazendo um bom jogo, mas conseguindo o resultado sem ter muitos problemas durante a partida, Adilson? Bom dia, obrigado pela... já tomei o remédio, acho que já vou melhorar. Concordo contigo em partes. Eu acho que a gente já jogou bem contra o Santos. Fizemos um grande jogo contra o Santos. Fizemos um grande jogo contra o Bahia. E concordo na avaliação da ansiedade nos jogos em casa. O segundo tempo muito bom contra o Goiás e um pouco ansioso contra o Avaí. Então, até pelo momento, né? Até pelo reflexo dos jogos anteriores, muito tempo sem vencer, sem fazer gols, enfim. Eu acho que a gente pode melhorar nesse quesito, né? Ter mais tranquilidade, ter mais discernimento para escolher e, na tomada de decisão, fazer a escolha correta, ter um volume, uma intensidade, mas também controlando. Então, boa observação, e a gente espera já ter um rendimento melhor em casa. Todos nós sabemos da importância do jogo, da responsabilidade do jogo, do que representa o jogo, da qualidade do adversário. Eu tenho o maior respeito pelo Vasco, eu trabalhei lá, eu sei da grandeza do clube. O Vanderlei é um profissional que eu também admiro, 5 vezes campeão brasileiro, tem muita coisa boa, muita contribuição boa para o futebol brasileiro, de times que deu prazer de ver jogar. Então, é um profissional capacitado, experiente, que nós temos que ter o devido respeito. Então, trabalhar com muita seriedade para fazer um grande jogo. Adilson, bom dia. Bom dia. Quando os últimos jogos do Ceará, quando sai a escalação, aí o torcedor, rapaz, o que é que o Adilson está querendo, rapaz? Muito jogador no meio campo e tal. Rapaz, às vezes tem jogadores no meio campo, mas o esquema é outro, totalmente diferente. E nós vimos que você povoou ali o meio campo, mas sai para o ataque. Isso é que é o importante. Técnico da sua qualidade bom, tem esquema de jogo para cada jogo, não um esquema para todos os adversários. Claro que cada adversário tem um esquema diferente. Foi isso que eu tentei passar para o torcedor. É desse jeito que você arma a equipe alvinegra, o Anderson? Bom dia. Grande parte do trabalho é você manter, é você dar ritmo, é você procurar, dentro daquilo que você fez no último jogo, trabalhar com a mesma situação. Então, se vocês observarem no jogo do Santos, a gente teve o mesmo posicionamento contra o Bahia. E foram 2 bons jogos. Então, aí você vai encontrando, né, um modelo, uma maneira, o atleta vai te dando isso. Então, às vezes, sem o 9, com um jogador mais habilidoso, às vezes com o 9. Então, da minha parte, eu não vejo problema. O importa é o rendimento, é a performance e é o que foi feito durante o jogo. Então, para mim, eles vêm cumprindo. Eu acho que está bem claro e definido o sistema que nós jogamos. Então, independente das peças, eu vejo assim que tem uma evolução e está tendo um padrão.
Fala, Adilson, bom dia. Bom dia. Vou seguir até aí no mesmo tema da pergunta anterior. Vai ser a sua sexta partida sob o comando do Ceará, essa contra o Vasco, né? Você já teve aí um tempinho para experimentar, para mexer, e aí realmente cada adversário tem aí a sua escalação, o seu sistema tático. Mas, apesar disso, hoje dá para perceber um caminho melhor em relação a isso? Aos jogadores que podem ser mais utilizados, a um esquema tático que pode ser utilizado para favorecer mais o Ceará dentro de campo? Olha, o tempo eu digo a vocês que não foi o ideal, porque 5 jogos a cada 3 dias eu tinha um jogo e eu tinha que recuperar quem jogou. Então, desde que eu cheguei, foram poucos os trabalhos, eu fiz mais trabalhos táticos e posicionais e tentando controlar carga para que eles tenham força suficiente durante a partida. Então, eu vou ter quando eu tiver a semana cheia, lá da Chapecoense, depois do Clássico, enfim. Um jogo com São Paulo, aí você vai ter uma semana cheia. Então, infelizmente, em função do nosso calendário, foi tudo corrido e a gente foi ajustando dentro dos jogos e fazendo as correções dentro dos jogos e com poucos dias para trabalhar, né? Mais de posicionamento, de correção, de observação que a gente faz para encontrar. Eu acho que a gente já encontrou e a gente já tem noção daquilo que a gente pode fazer durante o jogo, as trocas, enfim. Eu não repeti, a gente tem lesões, tem suspensões e os que estão entrando bem. No último jogo, lá o Leandro entrou muito bem no jogo, gostei. Então, não só ele, né? Então, mesmo com a entrada do Bergson, eu acho que ele teve a presença de área, ele teve situações de gol. Eu vejo assim futebol. Adilson, eu sei que tem técnico de futebol que não gosta de falar individualmente de algum atleta, valoriza muito o coletivo. Eu concordo, futebol é coletivo. Você tem 3 jogadores de volta que cumpriram suspensão, Samuel, Fabinho, e entre eles tem o Galhardo, que é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro com 9 gols, um cara que chegou para a disputa do Campeonato Brasileiro, mas logo ganhou assim a admiração dos torcedores. Então, qual a importância de ter o Galhardo de volta nesse jogo que o torcedor promete ter um bom público na Arena Castelão? O torcedor está empolgado com a vitória do Bahia. Então, qual a importância desse jogador para o teu time e que conhece um pouco do outro lado do Vasco? Até pouco tempo estava por lá. Eu acho, não vejo problema. Os 3 voltam, são importantes como os demais. A gente pode ter ausência também por lesão de jogador importante, né? O Thiago, ainda não, eu aguardo o departamento médico. E o Galhardo é um jogador diferenciado, talentoso, que chama o jogo, que arrisca, que tem personalidade, que sabe definir, sabe dar assistência, faz os gols. Conhece o Vasco, viveu grandes momentos lá também. Já o enfrentei algumas vezes e me deu trabalho, então sei do potencial do atleta. Então, é de suma importância para todos nós. Eu acho um belíssimo jogador. Ô, Adilson, você teve pouco tempo para trabalhar a equipe, né? Essa história que você falou da maratona, jogo em cima de jogo e tal. Você jogou na segunda, mas já vai jogar no sábado, né? Embora seja aquela semana cheia, mas a semana cheia é meio que fajuta, né? Porque você joga na segunda, no sábado você já joga de novo. Mas eu te pergunto, nesse pouco tempo que você teve para trabalhar a tua equipe, ela já está definida para o compromisso de amanhã? Já. Nós voltamos na terça, fizemos processo de recuperação. Quarta, eu também abaixei a carga, eles ficaram aqui na sala. Eu fiz ontem. E hoje eu repito mais um pouquinho, principalmente definição de algumas situações que a gente observou, bola parada, uma série de coisinhas que a gente tem para complementar. Então, mas eu já defini ontem a equipe. Fiz um trabalho pela manhã. Faz tempo, Adilson, que toda vez que a gente olhava para a sequência do Ceará, a gente olhava para números negativos. Dessa vez a gente olha para os últimos 3 jogos, 2 vitórias. Quer dizer, é uma situação diferente. O Ceará volta a ter bons momentos se a gente olhar para uma sequência das últimas 3 partidas no Campeonato Brasileiro. Principalmente esse último jogo fora de casa, porque talvez não se imaginava uma vitória contra o Bahia, depois da equipe jogar, no meu ponto de vista, tão bem contra o Santos e não conseguir a vitória. A gente já estava acostumado nos últimos jogos o Ceará jogar bem e não conseguir sua vitória fora de casa, mas isso aconteceu contra o Bahia. Como trazer esse bom momento
para esses 2 jogos em casa, mas principalmente para esse primeiro jogo, né, que é o jogo em foco, essa partida contra a equipe do Vasco? Valorizar o que vem sendo feito. Concordo contigo. Eu acho que você está mais próximo à vitória quando você joga bem, mesmo perdendo. Então eu vi uma evolução desde o segundo tempo do jogo do Goiás. É o meu primeiro jogo. Então ali a minha referência é aquela. E tivemos um comportamento bom lá no segundo tempo contra o Grêmio. Jogo contra o Avaí um pouquinho de ansiedade. E aí você melhora contra o Santos, você faz um bom jogo contra o Bahia. Então, a tendência é você manter. Agora, seriedade, foco, concentração, saber que são jogos importantes, acirrados. Eu volto a repetir, o segundo turno é diferente. Então, o campeonato é diferente, algumas dificuldades, alguns reagem, jogam ali a sua permanência, todo mundo querendo sair de situações de desconforto, tem pressão. Então, nós precisamos se concentrar nesse jogo. É um jogo duro, difícil. Foi lá, o Vasco vem num crescimento, vem jogando bem organizado lá pelo Vanderlei. Volto a repetir, 5 vezes campeão brasileiro, campeão de outros torneios. O Vanderlei eu sempre tive uma admiração muito grande, uma escola bonita de se ver jogar. Fez grandes times que a gente recorda aqui, o Cruzeiro, Palmeiras, enfim, Santos. Então nós temos que ter atenção, muita seriedade com o jogo, para valorizar o que foi feito lá em Salvador. Eu penso assim, com os devidos cuidados, com apoio, com incentivo, sem ansiedade, sem loucura. Tem 90 minutos para ganhar o jogo, né? Então vamos ter esse discernimento e essa tranquilidade no jogo. Adilson, você falou sobre os retornos dos jogadores que estavam fora. No caso do Samuel Xavier é mais fácil de se fácil para você, né? Se pensar, porque é uma situação em que até o Cristóvão também está suspenso, né? Então ele. Mas eu posso pôr o Fabinho ali ou não? Pode, pois é. Eu posso pôr um zagueiro ali, se eu pensar fazer uma linha mais fechada. O Stan já jogou ali, o Paulo Miranda jogou contra o Flamengo. Então, não tem problema nisso. O problema é nós ter cuidado com o que a gente fala em relação a isso. Mas posso. Mas vai jogar o Samuel. Em relação às outras 2 posições. Olha, se para que eu achava que era fácil. Você viu que não é Você fácil? me complicou. Não te compliquei. Imagine as outras 2. Eu te dei algumas soluções. Sim. Para depois você não criticar. Eu já tinha a minha solução, é permitido, né? Isso. Sim. Se eu entro mais defensivamente daquele setor, eu não posso liberar o João? Tá vendo? A gente tem que entender futebol e passar isso para o torcedor. Isso é possível. E não é uma invenção. Faz parte do jogo. Termine, peço perdão. Agora partindo para as outras 2, que são dúvidas que acho que todo mundo deve ter em relação ao retorno do Fabinho e ao do Thiago Galhardo. Você já escalou 3 aí, né? É complicado, porque os jogadores foram muito... Os que foram utilizados no último jogo jogaram muita bola. Como é que é para você fazer esse tipo de mudança? É meio complicado, né? Você chegar no jogador que está bem, o grupo parece muito coeso, todos que vieram aqui se mostraram muito numa linha de raciocínio só. Mas como é que é chegar para o jogador e dizer, olha, você foi muito bem esse jogo, mas a gente vai ter que fazer algumas adaptações? Como é que é para você passar por esse tipo de situação? Tranquilo, faz parte da nossa função, é importante ter todos à disposição. Elogiamos, enaltecemos e vai jogar aquilo que eu entenda que seja melhor para o coletivo. Então, estou satisfeito, né? O Cristóvão entrou bem lá, né? Fez um grande trabalho, está suspenso. E o pessoal no meio vem correspondendo, então algumas trocas, às vezes um pouquinho ali ou aqui, mas está todo mundo se entregando. Às vezes você segura um pouquinho o Ricardinho para ter ele em casa, para ter o processo de criação, e se fecha um pouquinho mais fora. Então, faz parte do trabalho do treinador. Essa é a nossa função. Então, eu tô contente com todos. Adilson, bom dia. Prazer em falar com você. Você provavelmente não vai ter o Thiago Alves, deve entrar o Valdo, eu acredito.
E aí eu queria saber de você o seguinte, o que o Ceará ganha com a entrada do Valdo? Não que vai perder, né, com a saída do Thiago, mas o que o Ceará ganha com a entrada do Valdo? E exatamente também em cima dessa situação de um jogador específico, aí eu peço para você me corrigir se eu estiver errado, ao longo do ano o Felipe Bachola ele acabou atuando bastante pelas pontas, né? Sempre tinha um jogador centralizado. Mas no jogo contra o Bahia, ele jogou mais centralizado, caiu pelas pontas, mas Mais a função por dentro. dele... exatamente, era mais por dentro. E ele teve o melhor jogo dele no ano. Queria saber de você o seguinte, como o Ceará tem alguns jogadores no elenco que fazem também essa função, se você imagina, se você pensa e quer que o Felipe Bachola continue jogando por dentro, né? Olha, o Valdo é um grande jogador, tem uma saída muito boa, tem personalidade, tem ótimo tempo de bola, 1 contra 1, recuperação. Então, eu estou muito feliz, contente com ele, com o Brock, com o Thiago e com o Luiz, né? E fiquei feliz aí com o Luiz, que há muito tempo que não fazia gol, né? Fez os 2. Muito bonito, por sinal. Um ótimo tempo de bola. Então, ali atrás eu estou muito tranquilo. É bem seguro e são jogadores confiáveis. Isso é importante. Em relação ao Bachola, eu já vi, eu acompanho, eu tenho cadeira no Atlético Paranaense, eu cansei de ir lá ver e ele trabalhava por dentro também. Então, para mim, não é novidade. E trabalhou e muito bem, já desde o jogo do Santos. Então, e aí fez um grande jogo contra o Bahia, conduzindo bem, tomando a iniciativa, chamando, alimentando, chegando, às vezes salvando, recompondo o próprio Lima, às vezes. Então, é um jogador que eu já conheço e para mim não foi novidade. E tem que enaltecer e parabenizar pelo jogo que fez. Adilson, E vai dar sequência. Perdão. E o que mais? Era só, né? Perdão, desculpa. Sabe que você já tinha concluído. A minha pergunta agora foge do jogo, não é nada contra a equipe do Vasco. Um pedido da Globo Minas, você pode até confirmar. Você é sócio-torcedor do Cruzeiro? Também. Pronto. Então, a questão inusitada, você ser sócio-torcedor do Cruzeiro e estar nessa briga, na luta pela permanência, brigando contra o Cruzeiro, o que você acha disso? Eu sou gremista, eu sou Atlético Paranaense, eu sou Cruzeiro e sou Ceará agora sou Vozão. Eu passo em alguns clubes e eu tenho 5 anos de atleta com a camisa do Cruzeiro e 3 quase como treinador. Então, são 8 anos servindo um clube. Como é que você não vai gostar desse clube? Né? E torço para que permaneça junto com a gente. Vamos ficar na Série A. Estarei na torcida. Então, como gosto do Grêmio no Rio Grande do Sul, como gosto do Atlético Paranaense lá em Curitiba, que é meu time, que me abriu as portas. Então, não vejo problema nenhum. Eu sou esse cara verdadeiro. Então, para mim, não tem problema nenhum. Muito bem. Adilson, para descontrair, Adilson, você chegou Não, aí... mas estava tranquila a pergunta. Para mim, não tem problema nenhum. Você se queixou aí do joelho doendo. Me diga uma coisa. Dói. Naquela hora, agora, o joelho não atrapalha, não? Naquela hora? Aquela hora H... Aquela hora H... Você gosta, né, Deus? Vamos para a próxima, né? Acabou. Não, tranquilo, vamos lá. Eu fiquei em dúvida por causa da pergunta do Caio, vou dar uma ajudada nele Não, aqui, porque eu tranquilo. também fiquei em dúvida. Entre Cruzeiro e Ceará, se tiver que cair um. Não, eu estou trabalhando no Ceará. Eu sou profissional. Se eu jogar contra o Cruzeiro, eu vou fazer o melhor pelo Ceará para que a gente vença o Cruzeiro. Isso aí é profissionalismo. Sempre existiu. Já enfrentei o Cruzeiro várias vezes, enfrentei o Atlético Paranaense, o Grêmio, como treinador, como jogador. Aqui tem um profissional. Deixar bem claro isso. Que cumpre, que se dedica. Eu termino os jogos, eu estou aqui outro dia cedo. Eu chego de viagem, eu venho para cá. Eu chego aqui às 7 horas da manhã. Então, aí tem muita coisa que a gente faz. Isso é profissionalismo. Sempre. Né? Então, sou grato ao Atlético Paranaense por me abrir as portas desse mundo maravilhoso que é o futebol.
né? De conhecer pessoas, da gente fazer amizade. Eu vejo aqui um respeito, né? Que é importante. Mas quando eu vou lá enfrentar o Atlético, eu tento vencer o Atlético, né? E hoje eu sou vozão. Eu tenho que me dedicar pelo vozão. Então, e estou gostando, né? Eu vejo ali um ambiente saudável, de funcionários que são receptivos, tentam ajudar, um pessoal maravilhoso, um grupo comprometido, né? Que teve ali seus momentos de dificuldades, mas reagiu e vai reagir, e que tem o objetivo dentro da competição. Então, eu torço para que o Cruzeiro permaneça como o Ceará, né? Então, é só isso. Pronto? Então, Globo Minas. O cara quer me apertar. Não é, mas eu sou mesmo. Você disse que era sócio entre outros. Tem outros que vocês são? O Grêmio eu tive lá, mas aí era da Carolina e das meninas, né? Tinha lá carteirinha, mas agora não tem. Mas eu sempre estou lá, vou nas decisões. Eu tenho 3 cadeiras. 3 não, fiz da minha mulher, que é palmeirense. Minha mulher é palmeirense. Minha mãe era Palmeiras. Aí São Paulo, o coração é corintiano? Não, eu sou Atlético Paranaense. Depois do Ceará, qual você gosta mais? Atlético Paranaense. Depois do Ceará, não, eu sou... Porque sempre o último amor é o melhor. Você tem um clube, todos vocês têm, pô. Todos vocês têm, não vão falar, mas a gente sabe. Quem gosta de futebol tem algum clube? Claro, pô. Faz parte, só que tem que respeitar. O meu ídolo é o Zico. Nunca torci pro Flamengo, mas meu ídolo é o Zico. O cara fala de sério, além de jogar. Meu ídolo, minha referência é o Zico. Vocês já viram o problema com o Zico? Você, como zagueiro, qual foi a sua... Dario Pereira, Luizinho, Luiz Pereira. Luiz Otávio, boa lembrança. Belíssimo zagueiro. Belíssimo zagueiro. Aquele gol de cabeça que ele fez. Eu fiz uns 2 só. Aí, Adilson, você não diz, rapaz. E na hora H, o joelho atrapalha ou não? Talvez. Não posso. Não tem mesmo. Artrose grau 4. Eu tenho que colocar uma prótese daqui a pouco. Sério. Só estou adiando. Mas tá feio o negócio. Vocês estão olhando, né? Eu andando, mancando. Né? Feio. Faz parte, né? Isso é aquele pulo que você deu naquela placa, naquele tempo. Tá aqui o reflexo. Se eu pulasse no canto, assim, né, quase pulei na quina, né? Onde tinha uma estrutura de concreto ali, eu tinha arrebentado meus 2. Vamos lá. Desculpa a brincadeira aí, gente.